Boa tarde, alunos. Passando aqui essa semana para fazer a revisão e falar sobre o conteúdo da semana do dia 8 ao dia 12 de março com vocês. Bem, na semana passada vocês estudaram o tema Corpos Celestes. O objetivo dessa aula foi compreender o papel da ciência no estudo do universo. Então vocês viram um pouquinho sobre os asteroides, né? Sobre os cometas, os meteoros, e depois tinha alguns exercícios para vocês responderem. Então, no número 1, a pergunta foi: segundo os astrônomos, um corpo celeste é considerado planeta quando apresenta determinadas características. Quais características são essas? Então, pelo conteúdo, vocês puderam ver que tudo aquilo que tem matéria, ou seja, tudo aquilo que é um corpo físico, é chamado de corpo celeste. Mas o que diferencia um corpo celeste de um planeta, né? Basicamente, um corpo celeste, ele pode viver sem direção, por exemplo, um meteoro, né, um cometa, mas um planeta não. Um planeta ele segue uma órbita, ou seja, ele orbita em torno do Sol. É um corpo físico, né, formado por matérias, então, que orbita em torno do Sol. E como os cometas são formados? A perguntinha do número 2. Quais materiais formam os cometas? Então, nós temos basicamente o gelo, a poeira cósmica e os gases congelados. Na número 3, a perguntinha foi: qual o impacto que um cometa pode causar? Então, nós temos, por exemplo, de simples choques contra o solo até mudanças climáticas, né? Por exemplo, existe uma teoria que ela diz que os dinossauros eles teriam desaparecido do nosso planeta de acordo com a mudança climática que aconteceu depois que caiu aqui no nosso planeta, né, um grande meteoro, né, um grande corpo celeste. Então, esses cometas, os meteoros, esses corpos celestes no geral, eles vão promover isso, até grandes alterações no nosso planeta. Existem, por exemplo, lugares, né, que agricultores, por exemplo, escavadores encontram pedaços, restos desses materiais. E isso está ligado à perguntinha 4. Pesquisa se alguma cidade do Brasil já sofreu impacto de um cometa. Se sim, onde fica essa cidade? Bem, eu já recebi algumas respostas, né, de alunos contando as cidades. Eu vou deixar aqui em aberto, porque teve aluno que ainda não pesquisou, então eu vou deixar essa pesquisazinha em aberto. A número 5. Você costuma olhar para o céu durante a noite? Sobre esse assunto, leia um texto retirado do site Ciência Hoje. Na verdade, esse daqui foi o site Ciência Hoje para crianças. Então, olha o que está marcado em negrito. Você sabia que está cada vez mais difícil observar as estrelas no céu à noite? Esse é apenas um dos diversos problemas que a poluição luminosa causa. Além disso, ela pode prejudicar os animais, dificultar o trabalho dos astrônomos e até atrapalhar a nossa saúde. Que perigo, não é? Mas você sabe do que estamos falando? Então, nós temos à esquerda a simulação do céu de uma cidade de médio porte, ou seja, não é uma cidade grande, né? E à direita, como seria o céu dessa mesma cidade caso não houvesse nenhuma interferência da iluminação artificial, ou seja, se a gente não acendesse lâmpadas à noite, né? Então, olha quantas estrelas, quantos corpos celestes a gente poderia ver a mais no céu. E aí, essa grande quantidade de luzes que nós usamos aqui na Terra, né, à noite, ela causa esse efeito que é chamado de poluição luminosa. Caso vocês tenham interesse maior nesse assunto, vocês podem acessar esse link aqui para ver a matéria completa. E aí vem a pergunta: como a poluição luminosa pode prejudicar a astronomia? Ou seja, como o excesso de luzes pode prejudicar a astronomia? Atrapalhando a visualização durante a noite, né? Prejudicando a interpretação de fenômenos que acontecem, porque algumas coisas deixam de ser observadas. E aí vem a letra B. Observe o céu onde você mora e identifique se nele há poluição luminosa. Então, para vocês terem um parâmetro, vocês podem observar a quantidade de luzes que tem acesas na cidade onde você mora e olhar para o céu à noite, num dia, claro, que não esteja, né, nublado, e observar se vocês veem muitas ou poucas estrelas, né? Um céu em que a gente vê muitas estrelas significa que não tem muita poluição luminosa.
Se tem pouquíssimas estrelas, é porque a luz daqui da Terra está atrapalhando a visualização no céu. E aí, na atividade desta semana, nós temos o título Os Planetas e os Satélites, do dia 8 ao dia 12 de março. O objetivo continua sendo compreender o papel da ciência no estudo do tema universo. E aí nós vamos falar sobre planetas e satélites. Mas o que são planetas? Os planetas são aqueles corpos celestes que não têm luz, não têm calor próprios, são sólidos, arredondados e com gravidade própria. Eles giram em torno de uma estrela, que aqui no nosso caso é o planeta, que é o Sol, né? Cada planeta, gente, do sistema solar, né? Nós estamos falando agora do planeta do sistema solar. Cada planeta que orbita em torno do Sol faz parte do sistema solar. Que planetas são esses? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E aí, cada planeta desse tem uma série de características, tudo bem? Então, por exemplo, Marte é muito diferente da Terra, que é muito diferente de Júpiter. Então, vocês vão ver todas essas características desse planeta. E nós temos uma característica que diferencia os planetas, que é quanto à sua formação, sobre a sua constituição. Os planetas eles vão ser divididos em dois grupos principais, entre planetas terrestres, né, ou também chamados de telúricos ou planetas sólidos, e os planetas gasosos. Os planetas terrestres, né, eles são aqueles que estão mais perto do Sol, têm mais rochas em seus interiores. Então a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os planetas gasosos são aqueles planetas mais afastados, compostos de muitos gases, né? Por isso o nome, planetas gasosos, sendo maiores de menor densidade, como por exemplo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Para saber mais sobre os planetas, eu coloquei um videozinho de um link para vocês assistirem. O que são satélites, gente? Nós temos naturalmente aqueles satélites que são chamados de luas, que são corpos celestes, ou seja, aquilo que é corpo físico, sólido, que orbitam os planetas, ou seja, que giram em torno dos planetas. Aqui no nosso planeta nós temos uma lua, mas existem planetas que têm várias luas em torno deles, né? Então eu trouxe algumas dessas curiosidades aqui para vocês e um pouquinho falando sobre a lua da Terra, ou seja, a lua que gira aqui em torno do nosso planeta, tudo bem? Eu trouxe um pouquinho também sobre a formação da lua e uns exercícios, tá bom? Então vocês vão marcar primeiro aquilo no número 1, que são planetas rochosos com R, e o que são planetas gasosos com um G. E depois vocês vão continuar respondendo as questões, interpretando os textos, tudo bem? Depois que vocês fizerem esses exercícios, postem a resposta lá no nosso portal para correção. Abraço e bons estudos para vocês!